Olá! Esse vídeo tem a finalidade de dividir um pouco das minhas leituras. Conhecimento não é algo para se deter, mas para dividir, compartilhar. Então, sempre que eu estiver lendo alguma coisa bacana que me chame a atenção, que seja uma reflexão diferente, eu vou estar fazendo isso. Esse livro que eu tô lendo é um livro do Gessé de Souza, que é Como o Racismo Criou o Brasil. E eu vou ler um trecho, depois em outros momentos posso ler outros, mas alguma coisa que eu achei interessante. Então ele diz assim, ele estava falando sobre uma aula que ele deu na Sorbonne sobre privilégio branco. Aí ele faz uma reflexão em cima do método que ele estava utilizando para fazer com que os jovens compreendessem a questão do racismo. Então ele diz assim, no entanto, o referido procedimento em nada ajudava a compreender o que é o racismo, ou seja, a entender efetivamente como ele foi construído, qual sua lógica social, como se mantém sob várias máscaras em todas as sociedades, o que é destruído nas suas vítimas e, afinal, para que ele serve. Nada disso é percebido na estratégia do privilégio branco. Saber que o racismo existe não significa compreendê-lo, do mesmo modo que nomear um fenômeno não significa saber o que ele é, como funciona ou como afeta suas vítimas. Mas não é apenas a famosa universidade parisiense que imagina que está ensinando algo acerca do que realmente não sabe. O tempo todo lidamos desse modo superficial com esse tema tão decisivo e importante que é o racismo. Ainda mais, como não sabemos muita coisa sobre ele, mas qualquer um que ame a verdade pode perceber sua existência. A luta antirracista se presta a todo tipo de manipulação social e política. Desse modo, antes de reconstruir o que o racismo realmente significa, teremos que desconstruir as formas falsas que permitem a utilização do antirracismo contra suas próprias vítimas. A tese inicial deste livro é, portanto, a de que o neoliberalismo, ou seja, a própria legitimação simbólica do capitalismo financeiro global, vai se utilizar precisamente da linguagem do antirracismo para se legitimar. Isso significa, caro leitor, que o lobo neoliberal, para melhor explorar e oprimir, tem que assumir as vestes e a voz da sua vítima, ou seja, literalmente seu lugar de fala, para fingir que se transformou na boa vovó. Boa parte das confusões a respeito do lugar de fala, ou seja, dessa forma de se falar de emancipação e antirracismo, que na realidade torna a opressão ainda mais invisível, advém dessa esperteza do neoliberalismo. O melhor exemplo desse tipo de discurso entre nós é o best-seller de Djamila Ribeiro, Lugar de Fala. Aqui eu acho interessante porque ele faz uma crítica que nos coloca para pensar sobre essa questão do lugar de fala, né? Uma vez que muitas vezes a pessoa que está sendo oprimida sequer tem tempo de vida ou reflexões ou formação para compreender o processo de opressão que lhe submete, né? Então ele coloca aqui sobre os limites dessa questão do lugar de fala, porque o lugar de fala, de certa forma, levado ao extremo, somente a pessoa oprimida ou a pessoa que vive aquela realidade é que pode falar sobre aquilo. E, de certa maneira, também torna conveniente, porque isso cria mais segmentação. Então, é o dividir para conquistar, né? Então, esse tipo de ideia, até certo ponto, se torna útil para quem quer submeter as parcelas da população, né? Então, ele diz que esse livro, né, passou a representar uma das formas dominantes de incompreensão do antirracismo e, portanto, de falsa emancipação da sociedade brasileira atual. Esse livro teve o inegável mérito de pôr a problematização do racismo racial na ordem do dia da sociedade brasileira. E esse certamente não é um mérito pequeno. É sempre fundamental, antes de qualquer crítica, reconhecer o mérito alheio. Mas veremos, espero eu, quão problemática é a pretensão de um lugar de fala que se pretende autorizado a falar por uma coletividade que foi convenientemente reduzida ao silêncio. Por trás dessa ambição que parece respeitável se esconde um projeto de poder do tipo dividir para conquistar em nível global. Esse fato torna uma análise cuidadosa do livro de Djamila incontornável. Peço, portanto, paciência ao caro leitor, já que teremos que desconstruir os argumentos do livro passo a passo. Os enganos de Djamila, a meu ver, referem-se tanto ao que ela deixa de falar quanto ao seu conteúdo explícito. Como o livro já é realizado como uma espécie de resposta aos críticos, existe todo um jogo de prestidigitação teórica, cheio de recuos e meias afirmações que são logo depois invertidas, todas com o intuito de comprovar suas teses relacionadas. 1. Que existe um lugar de fala autorizado para falar de racismo, e 2, que esse lugar de fala autorizado possibilita representar os indivíduos ou grupos sociais que se encontram no mesmo contexto social de opressão e racismo. Como as teses do livro parecem atender a tudo que se deseja quando se fala em emancipação, ou seja, dar voz ao oprimido, e ao mesmo tempo falar em nome dos que sofrem, e é precisamente essa a estratégia neoliberal. Como veremos adiante, então, a minha crítica tem que desvelar o que o texto não diz. Ora, o que a análise de Djamila esconde é que a forma mais importante de opressão social na sociedade moderna se refere à estratificação da sociedade em classes sociais. A autora fala rapidamente de classe social aqui e ali no texto, quase sempre no contexto da interseccionalidade das opressões, mas nunca se detém no assunto para analisar essa noção. Eu vou parar aqui para não ficar muito extenso esse vídeo, e depois eu leio outras partes que são bem interessantes para se pensar e para a gente aprender também a refletir sobre os temas, né? Nada disso tem fundo ou tem uma pretensão de verdade absoluta, são autores debatendo sobre um tema. Beijinho.